A justiça de Deus é a natureza de Deus. É a natureza de retidão de Deus. É a natureza de graça de Deus. É a natureza de perfeição de Deus. É a natureza de santidade de Deus. Entendem? É a natureza de Deus de ser bom. Por isso, quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse, não me chame de bom. Ele disse, ninguém é bom a não ser Deus. Até que você saiba que eu sou Deus, não pode me chamar de bom. Entendem agora? O pecado de Adão trouxe condenação para todos os homens. Da mesma forma, pela justiça de um, e essa é a justiça de Jesus Cristo, o dom gratuito veio sobre quem? Todos os homens. Não cristãos. Você vê agora? Para a justificação da vida. É um dom gratuito para todos os homens. Ora, vamos. Você ainda está aí? Próximo verso. 19. Pois como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja o verso 20. Mas ainda a lei entrou para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. Verso 21, esse vocês vão amar. Para que, como o pecado reinou pela morte... Oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor Jesus. Para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Você está acompanhando isso? Ele diz que como o pecado reinou pela morte, o pecado reinou pela morte, eu queria ter tempo para isso, assim também reinasse a graça. O plano de Deus é para que a graça dele reine. Você notou que ele não disse como o pecado reinou pela morte, assim também não é o oposto. Ele não está falando do oposto do pecado, que a justiça deveria reinar pela... Não. O homem pecou, ele está falando da resposta de Deus, não da mudança do homem. Trata-se da resposta de Deus para o pecado do homem. Então ele diz para que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. O homem pecou contra Deus, houve uma ofensa contra Deus. A ofensa abundou sim, mas a graça então superabundou. Deus está dizendo, não importa o quão grande seja o pecado do homem, a minha graça é maior do que o pecado do homem. Aleluia! Para que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Oh, glória a Deus! Pela justiça! Para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, pela justiça. Então a justiça é o dom de Deus para mudar a vida dos homens. A justiça te coloca na presença de Deus. Com a justiça, você o chama de Pai. Você é despertado para a paternidade de Deus. Sem medo, culpa, condenação ou inferioridade. Você não se sente inferior para Deus e as pessoas perguntam como você pode orar assim. Oramos em nome de Jesus e perguntam como você ora assim com tanta ousadia. Como ser tão ousado? É por causa da justiça. Aleluia! Por causa da justiça. A vida que recebemos dele. E agora você entende? Veem? Isso é a obra de Deus. A justiça dada a nós. E agora nascemos nisso. Primeiramente era legal. Esse é o aspecto legal. Pelo novo nascimento, é vital. Quando você nasce de novo, você não está operando na justiça legal, você está operando na justiça vital. O que significa que você, na verdade, é justo. Com a justiça de Deus.